Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde que é transmitido para todo o estado do Pará, pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe. E neste exato momento para o mundo inteiro, pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo. Ou simplesmente DOL, D-O-L, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar, nós temos espectadores no Canadá, na Noruega, na Suécia, lá no Oriente Médio, no Líbano, em Perth, na Austrália, em Luanda, na África, em toda a Europa Ocidental e em toda a América do Sul, do Amapá até a Patagônia. Então, quando o programa termina, chegam vários WhatsApps comentando o programa. E o nosso programa tem o apoio do Hospital Santa Terezinha, que agora tem 2 unidades em Belém, um hospital geral que deu uma repaginada total e trata de tudo em termos de saúde, da Neurogênese, que trata tudo de neurologia. Neurologia clínica, neurologia intervencionista, neurocirurgia, neuropediatria, capitaneada pelos irmãos Érico Pascoal e Fernando Pascoal. E, pessoal, a nossa convidada de hoje é muito, muito especial. Ela está em Belém porque ela veio fazer palestras no Congresso Paraense de Cardiologia. Nós estamos gravando o programa, hoje é quarta-feira, o Congresso Paraense de Cardiologia vai ser quinta e sexta, o programa será apresentado no domingo. E eu a conheci ontem e a convidei para tratar de um dos assuntos mais importantes na área de cardiologia, que é a insuficiência cardíaca. É a doutora Daniela Mota da Costa Dan. Daniela Mota. A Daniela formou em 2013, há 10 anos, da Universidade do Espírito Santo. Ela é especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela fez residência em insuficiência cardíaca avançada no INCOR da USP, em São Paulo. É doutoranda pelo INCOR da USP e é diretora científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo e coordenadora do DEIC Jovem. Daniela, primeiro, super obrigado por ter aceito vir aqui. Segundo, que o assunto mais atual da área de cardiologia é a insuficiência cardíaca. Primeiro, super obrigado, tá? Como eu sou bem mais velho que você, eu sou da época que o pessoal dizia, em piadas entre médicos, que cardiologia se resumia a diurético e digital, né? E depois disso nós demos um salto, um salto e um salto e mais um salto, né? Na época, eu morei 15 anos em São Paulo, naquela época eu participei dos estudos em que a espironolactona entrou no grupo. Mas fala, primeiro obrigado por ter vindo e me fala dessa evolução fantástica para o momento atual. Excelente. Professor, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Olá a todos. Para mim é uma honra, mais uma vez, participar desse programa, estar aqui conhecendo Belém do Pará, primeira vez que eu vim aqui, muito bem recebida, um povo muito acolhedor, muito bom mesmo. Bom, quando nós falamos em doença do coração, é importante nós entendermos que, de fato, as doenças do coração são as que mais vão cooperar para a mortalidade dos nossos pacientes. Por isso que a gente precisa ter uma atenção especial para isso. Quando a gente olha realmente ao longo dos anos, e não é um grande tempo, né? A gente vê evolutivamente uma melhora no tratamento das doenças do coração. Seja na fase aguda, né, onde tem a maior mortalidade, como infarto agudo do miocárdio, onde antes nós não tínhamos intervenções que mudavam o que a gente chama de prognóstico, né, que é a sobrevida do paciente, hoje a gente já tem. E falando especificamente da insuficiência cardíaca, que de longe é, né, a doença que mais mata em todo o mundo e que mais cresce,
a gente observa ao longo dos anos um incremento na terapia que, de fato, muda a mortalidade. O que é isso? Os pacientes começaram a tomar esses remédios, aumentaram o tempo de vida e em qualidade de vida, o que é muito importante, né? Quando a gente vai falar especificamente da insuficiência cardíaca, lá na década de 80, já começou-se a ver que existia um nicho de medicamento que mudava a mortalidade, né? Que são os inibidores, da enzima conversora de angiotensina, né? Que são os IECA. Ao longo dos anos foi observando que não só o IECA, mas veio o beta-bloqueador, depois o beta-bloqueador continuou a história evolutiva e aí veio a espironolactona que o senhor participou, que interessante saber disso, né? Uhum. Faz parte da história, né? Parte da história. E os pacientes continuaram melhorando a qualidade de vida e melhorando a sobrevida, viveram mais por causa desses remédios e não parou por aí. A gente observou-se que aqueles pacientes que persistiam ainda com muitos sintomas da insuficiência cardíaca passaram a tomar uma nova classe de medicamento, que é o sacubitril e valsartana, e isso deu aos pacientes uma maior sobrevida e nos últimos anos ainda nós temos as medicações que a princípio foram criadas para o diabetes e nós descobrimos que na verdade é para o coração, né? O diabetes é um efeito colateral no tratamento, me perdoe a brincadeira, mas porque melhora a qualidade de vida e melhora a sobrevida desses doentes. Ou seja, é muito importante. Não, termina o teu pensamento. Não, exatamente. Ou seja, o que antigamente eram 2 medicamentos e que não tinha robustez de melhorar a mortalidade, hoje a gente tem evidência que melhora a vida dos pacientes. Isso é importante. Quando eu era residente, eles falavam assim, a pessoa fez o edema agudo de pulmão por insuficiência cardíaca, sobrevida de 6 meses. Era pior que câncer de pulmão naquela época. Era assim... Eu lembro de estar discutindo o caso na reunião e dizer, olha, sobrevida desses pacientes, no máximo 6 meses. Aí entraram os IECAs. Já foi um salto enorme. E beta-bloqueador? Beta-bloqueador, só para você ter uma ideia, era a contraindicação básica era insuficiência cardíaca. Que interessante, né? Eu estudei na faculdade, beta-bloqueador não pode dar em asmático e insuficiência cardíaca. E de repente mudou tudo, né? O beta-bloqueador chegou... e mudou tudo mesmo, né? Aumentou a sobrevida. Então, eu lembro, Dani, no início dos anos 90, eu fui um dos responsáveis pelo setor de transplante lá agora é o Unifesp, naquela época a gente falava Paulista, lá da Escola Paulista de Medicina, e nós tiramos algumas pessoas que estavam na lista de transplante porque elas melhoraram tanto só com o IECA. O IECA, pessoal, é o remédio que a gente chama PRIO. Captopril, enalapril, ramipril são os IECAs. Eles entraram no tratamento da insuficiência cardíaca junto com os beta-bloqueadores, que são aqueles remédios que terminam em ol, atenolol, propranolol, bisoprolol, metoprolol. E os nossos pacientes têm que entender tudo agora. Exato. E, por último, veio a espironolactona, né? E esse conjunto todo, nos anos 90, foi a glória, né? Certo? A glória, assim... E aí, nós pensávamos, nós clínicos, que tinha resolvido aí. Porque as opções eram o quê? Transplante, daqui a pouco eu quero até que você fale disso. Uhum. E nos anos 90 surgiu o marca-passo multissítio, que era um colaborador para a insuficiência cardíaca. Perfeito. Quando descobriram que tu podia tratar com marca-passo. Agora, fala, você chegou na fase super, né? Exato. Chegou na fase super. Essa fase super, me fala. Mudou, né? O que era a glória nos anos 90, de repente foi uma coisa que hoje é muito maior. Exatamente. A gente pega hoje os pacientes, no mínimo, com terapia tripla, né? Uhum. Que é o IECA, o beta-bloqueador e a espironolactona. E, então, realmente é um salto, né? É muito bom para os pacientes. Por quê? Porque os pacientes começaram a viver mais com melhor qualidade de vida. Então, hoje a gente pega os pacientes já otimizados. A gente sabe que algumas dessas medicações que são pilares no tratamento da insuficiência cardíaca, elas podem ser usadas precocemente, onde pacientes que têm fatores de risco para evoluir para a insuficiência cardíaca, eles já podem ser usados em algumas populações. Para quê? Para evitar a progressão. Então, a gente consegue enxergar uma melhora na sobrevida. Veja, anteriormente eram os pacientes que tinham insuficiência cardíaca jovens,
sobrevida era baixa, né? Hoje a gente sabe que a insuficiência cardíaca está aumentando por causa do envelhecimento da população. Não só as comorbidades são tratadas, mas a terapia farmacológica deu a esse paciente a possibilidade de viverem mais e melhor. Então a gente realmente está na fase mais tranquila, está fácil, né? Está fácil. Mas realmente isso é importante. Por quê? Porque apesar desses esforços, professor, por mais que a gente trate o paciente bem, e isso é importante, né? Você que está em casa, que tem esse diagnóstico de insuficiência cardíaca, converse com o seu médico, entenda se a terapia farmacológica, né, faz parte do paciente entender o que está sendo usado, se está otimizado, né, nas doses mais ajustáveis possíveis. Para quê? Para dar sobrevida para o paciente. Porque a gente tem que entender o seguinte, é uma doença grave, a terapia farmacológica, também os dispositivos melhoraram o prognóstico, que a gente fala, mas 1/3 desses pacientes, apesar de todos os esforços, eles vão evoluir insatisfatoriamente. Alguns pacientes eles vão persistir sintomáticos, então, e esses pacientes a gente tem que pensar que eles podem ser candidatos à terapia de substituição, que pode ser o transplante cardíaco, mais usualmente no Brasil e também no mundo, e agora nos últimos anos vem se falando mais nos corações artificiais, que são os dispositivos de assistência circulatória, né, ventricular de longo prazo, né, de longa duração. Uhum. Me fala uma coisa, uma das coisas do salto importante na evolução recente é a ressonância magnética do coração. Logo que surgiu a ressonância magnética, o pessoal diz, isso não serve para o coração. E de repente, para a insuficiência cardíaca, é super importante até para você analisar a precocidade, não é? A ressonância é um exame hoje, saiu recentemente o consenso europeu, né, para o manejo das cardiomiopatias, já coloca como uma classe recomendada para todas as doenças, né, do coração. Por quê? Porque ela avalia não só a função atual do coração, mas alguns fatores que são prognósticos, que a gente consegue, tão somente, em algumas situações, identificar qual foi o mal que gerou essa disfunção do coração, mas também avaliar se esse paciente ele tem maior risco ou não. Então, isso é muito importante. E outra coisa muito importante também é que esse tratamento é mundial, né? Perfeito. Imagina, você está aqui em Belém. Eu lembro da época que a gente falava de alguma coisa aqui em Belém, o pessoal dizia isso só em São Paulo. Exatamente. Com a globalização, hoje todo mundo, em todos os lugares, pode tratar da melhor maneira todas as pessoas. Exatamente. Né? Essa universalização do tratamento, essa troca de conhecimento contínuo. Então, isso deu um salto também muito grande. Agora, me fala uma coisa. O nosso primeiro tempo está acabando, então eu vou começar o segundo tempo, que eu quero que tu explique a história do sacubitril, mudando de novo a história. Perfeito. Tá? Turma, só um instantinho que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação científica com a doutora Daniela Mota, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo e é coordenadora do DEIC, o Departamento de Insuficiência Cardíaca Jovem, doutoranda em insuficiência cardíaca
E voltando para cá, primeiro eu ia perguntar, ainda é o Pereira Barreto que toma conta ou já mudou? Olha, o professor Pereira Barreto realmente é um dos pilares, né, da insuficiência cardíaca no Brasil, né? Era sinônimo de insuficiência cardíaca. Exatamente. E realmente mudou a mortalidade, né? Um trabalho brilhante. A gente tem a honra de conviver com o Dr. Pereira Barreto. E ao longo desses tempos, alguns nomes foram surgindo. Hoje eu sou discípula, se pode falar assim, do Dr. Fernando Bacal, que é quem lida com os pacientes. Bacal que está cuidando. Exatamente, com insuficiência cardíaca avançada e transplante. No encortamento, a doutora Edmar Bock, né, que trabalha com a insuficiência cardíaca. Então, hoje nós temos alguns pilares que são fundamentais aí também, tanto para o tratamento dos pacientes, mas para formar novas gerações aí em especialistas em insuficiência cardíaca, que é a IC, né, e o transplante cardíaco. Só uma curiosidade, o Bacal é o médico do Faustão? Ah, sim, ele é o médico do Faustão, exatamente. Ainda bem que o Faustão está bem cuidado. Está bem cuidado. Daniela, o sacubitril, ele entrou de repente e aumentou muito mais o tempo de vida das pessoas. Como é que é o mecanismo para... Perfeito. Quando a gente fala em doenças cardiovasculares, a gente tem um sistema bem específico que ele é ativado em situações de estresse, né, em situações de luta e fuga, porém no coração isso vira uma ativação que leva ao longo prazo à disfunção do coração. E esse sistema, a inibição desse sistema é justamente o foco do que os remédios geralmente fazem e atuam, né? Os PRIO da vida, né? Vai inibir esse sistema e vai evitar esse dano do coração. Só que observou-se ao longo do tempo que essa não é a principal via, mas existem outras vias, outros sistemas que atuam concomitantemente a este que vão evoluir para a disfunção. E a pergunta foi, e se nós bloquearmos esses dois sistemas? Essa foi a ideia do sacubitril valsartana. Não bloqueava tão somente, que o sacubitril valsartana é uma molécula, na verdade, duas moléculas em um só remédio. Certo. Então, é justamente isso. São moléculas que atuam distintamente, evitando a progressão. E na cardiologia, né, e é uma das especialidades que mais tem robustez disso, não vale só a ideia, né? A ideia pode ser boa, mas quando você coloca na prática, ela não funciona. Por isso vem os longos trials que são necessários para validar o uso da medicação. E a gente viu lá em 2016 um estudo que usou essa nova molécula, né, esse remédio com duas moléculas, em comparação à terapia usual, o que ela poderia acrescentar, né, na sobrevida desses pacientes. E houve melhora. Houve melhora de sobrevida, os pacientes começaram a viver mais quando houve essa troca. Houve também uma melhora de qualidade de vida. Então, isso foi fundamental para sustentar uma mudança terapêutica quando aquele paciente já estava na terapia usual e mesmo assim persistia com os sintomas, essa troca por essa medicação, para quê? Para melhorar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida. E isso, como o senhor disse, a questão de ser universal, isso é uma orientação de todas as diretrizes mundiais, né? Que essa troca deve ser feita visando a melhora do prognóstico do nosso paciente. Aí depois chegou a dapaglifosina. Chegaram as glifosinas, né? É um medicamento que a princípio entrou para tratar diabetes e foram observando que os pacientes, não só diabéticos, mas os não diabéticos, eles estavam tendo menos desfechos, menos hospitalizações por insuficiência cardíaca. E observou-se, então começou a estudar, vamos entender o que está acontecendo e realmente esse benefício ele é robusto. Hoje a gente já coloca essas medicações, né? Que o final é glifosina, né? Que tem a empagliflozina e tem a dapagliflozina, são medicações que são indicadas no tratamento da insuficiência cardíaca e tem uma melhora adicional de sobrevida quando a gente compara à terapia usual. Hoje a gente fala que na insuficiência cardíaca a gente tem 4 pilares, né? Então é o beta-bloqueador, é a espironolactona, são os inibidores da ECA e quando eles persistem sintomáticos, a troca pelo sacubitril valsartana e agora recentemente as glifosinas, que vão também ajudar no tratamento desses pacientes. Eu lembro que eu segui essa história toda. Você conhece tudo. Eu fui do digital e diurético. E sempre alguém dizia, não esquece de repor potássio, porque o diurético fazia perda de potássio. Né? Exato. Então, hoje, depois chegou os IECAs, depois essa evolução para os 4 pilares atuais.
Em quanto tempo de vida aumentou daquela época, que era 6 meses, para quanto? Hoje, Olha que interessante. Excelente pergunta. 6 meses, né? Isso é uma mortalidade maior que muito câncer, né? Hoje, a partir do diagnóstico, a gente fala que a insuficiência cardíaca tem uma sobrevida de 4 a 5 anos, né? Então, isso melhorou bastante, né? Hoje é de 6 meses... Aumentou muito, né, a sobrevida. E, assim, não é só viver, mas é um viver com qualidade de vida que é importante. Certo. Né? E me fala, aí a ressincronização, usar o marca-passo multissítio, é importante? Excelente pergunta, sim. Veja, a gente está falando de remédios, né, via oral, mas tem alguns tipos de paciente, por isso que é importante o paciente com insuficiência cardíaca fazer acompanhamento regular com o cardiologista, porque existem algumas situações que o implante do marca-passo para fazer uma função bem específica, que é essa de ressincronização, de uma forma mais simplista, é como se ele conseguisse reorganizar a contração do coração para tentar melhorar essa força de contração do coração. Ela é muito interessante, inclusive naqueles pacientes que usavam as medicações, os estudos que avaliaram a terapia de ressincronização, que é esse marca-passo com uma função específica, ele melhorou a qualidade de vida e reduziu mortalidade. Então, naqueles pacientes que são candidatos, porque não são todos, né, nesses pacientes selecionados, há um benefício da terapia de ressincronização. Por isso que é importante a gente entender que esse tratamento ele vai evoluindo, né? E ele vai mudando de acordo com o perfil do paciente. Eu posso comparar assim, ressincroniza como uma opção ao transplante? Excelente pergunta. Assim, quando a gente vê a evidência, né, que são os estudos que mostram, a terapia de ressincronização, ela tem o benefício dela é vislumbrado principalmente naqueles pacientes que estão em terapia farmacológica otimizada e permanecem sintomáticos nos grandes a moderados esforços, né? E nesse nicho de paciente, a terapia de ressincronização ela é indicada e ela tem benefício. E o que é importante nós falarmos isso? Por quê? Porque às vezes a gente acha que o paciente está sintomático, ele está em estágio terminal. Não. É um paciente que a gente precisa pensar antes nos dispositivos. Porque quando a gente pensa em transplante cardíaco, que são as terapias muito avançadas, são populações bem específicas. Então a gente tem que pensar muito bem para quem a gente indica. E sempre considerar o seguinte, o que mais pode ser feito por esse paciente? Às vezes essa melhora sintomática ela pode acontecer com o marca-passo, isso é bom para o paciente, porque não vai ser submetido a uma cirurgia, e isso vai melhorar a sobrevida dele. Certo. Então isso é bem importante. Então, foi um salto importante também. Um salto importante, porque freia, né, a doença e dá a chance do coração, em algumas situações, de recuperar a função. Antigamente o marca-passo era só para fazer o coração bater. Exato. Hoje em dia é um tratamento. É um tratamento, perfeito. Fantástico. Indicação para transplante? Só quando não tem mais jeito nenhum? Excelente pergunta. De uma forma geral, é basicamente isso mesmo, né? É aquele paciente que eu tentei tratar com as medidas farmacológicas, é um paciente que foi candidato aos marca-passos, à função do marca-passo, e respondeu bem, mas com o tempo perdeu essa resposta, ou que não tem indicação ou não respondeu bem. E mesmo assim a gente observa que esse paciente está evoluindo de uma forma desfavorável. Nesse caso, eu preciso pensar que é um paciente que eu tenho que está apresentando pior prognóstico e algo precisa ser feito. E o que pode ser feito? A terapia de substituição. No Brasil e no mundo, o transplante cardíaco ainda é a terapia usual e a terapia de escolha para o tratamento da insuficiência cardíaca, que agora a gente fala é avançada, que é um paciente que está refratário à terapia farmacológica, refratário aos dispositivos. Esse paciente, ele é avançado, então o transplante cardíaco é a terapia de escolha e no mundo já se fala na possibilidade dos corações artificiais, que vão tratar também a insuficiência cardíaca avançada. O coração, o Impella tem alguma coisa ou é só usado como uma opção a um quadro grave? Ah, perfeito. O Impella, quando a gente fala em coração artificial... Não, só um comentário, pessoal, isso é um dispositivo que é um parafuso de Arquimedes. O Arquimedes montou essa ideia 300 a.C. e hoje é usado para melhorar o coração grave. Só para lembrar do Arquimedes. O Arquimedes da história, tá? Excelente, excelente. Então, o Impella, ele entra num grupo de dispositivos que vão assistir o coração, vão dar força para o coração, mas no contexto grave de internação. Né? Ele dá um suporte para o coração conseguir bombear, vencer aquelas pressões que estão atrapalhando do que o sangue seja ejetado, porém o paciente não vai para casa com o Impella. Né? Ele não vive no dia a dia com o Impella.
E isso foi, acho que a ideia de ter alguma assistência no coração para ajudá-la a bombear foi o que motivou o desenvolvimento de terapias para longo prazo. E hoje a gente tem os dispositivos, né, que colocam no coração um mecanismo que ajuda essa contração, deixando o paciente assintomático e ele pode ir para casa. Sim. Esses dispositivos eles são alimentados por um driveline, que a gente fala que é uma linha, né? O coração é um dispositivo implantado, ele é carregado, né, externamente, tem uma linha, um cabo, um conector, né, que ainda fica conectado ao coração e tem a comunicação externa e ele é conectado. Então, em algumas situações ele pode ser usado para ponte para transplante, né? Enquanto o paciente está grave, fica esperando o transplante. Fica esperando o transplante e é o que mais ou menos tem mudado no mundo, que é a terapia de destino. Os pacientes vivem o resto da vida com esses corações artificiais. Com esse coração artificial. Ele é todo artificial? O dispositivo é todo artificial. Mas cabe falar aqui, não é o coração que é trocado, né? Nesses dispositivos de longa duração, que existem alguns no mercado, é uma maquininha que coloca ali no coração nativo e que ajuda esse coração nativo a bombear o sangue, ponto, certo. Né? E não se troca o coração, não tira o coração e coloca um coração artificial, né? Eu sei. Mas ele dá força e o paciente consegue viver bem com ele a longo prazo. Certo. Lá nos anos 80, tinha o Jarvik, que faz parte da história, que era um coração total. Tá? A ideia naquela época era trocar por uma máquina que seria um transplante com aparelho. Tá? Agora me fala isso foi só, não deu certo. Não deu certo, isso é anos 80. E essa evolução de transplante de coração de porco, como está? Excelente, né? Quando a gente fala, só perguntas boas aqui, hein? Quando a gente fala em transplante do coração, e o paciente, igual eu disse, não é todo paciente que vai precisar de um transplante, alguns vão precisar, outros não, e alguns que precisam, eles precisam passar por um crivo que a gente chama de avaliação pré-transplante. É uma avaliação bem estabelecida. Não só a necessidade do transplante é importante, mas entender que precisa de um órgão viável para isso. E não é só um órgão viável, né? Então, quando eu falo em órgão viável, a educação da família que está colaborando para a manutenção da vida de uma outra. Então, é o cuidado daquele possível doador, o transporte desse órgão até o receptor, o implante no receptor e o cuidado a longo prazo. Sim. É um processo, não é uma coisa simples. E durante esses processos, a gente pode ter alguma falha. Por exemplo, algumas lacunas, acho que essa é a palavra melhor a ser feita. Primeiro, a disponibilidade de doadores, né? O Brasil tem um boom de doadores, mas precisa melhorar. Então, nem sempre tem coração para todo mundo, né? O Brasil é um país continental, a gente tem um território muito amplo, isso pode impedir o transplante ser efetivo. Correto. E aí fica a dúvida, o que a gente pode fazer? Existem outras alternativas? E aí surgiu a questão de identificar o coração do porco para o tratamento desses pacientes. Está sendo viável isso aí? Já está com animais? Acho que a questão tem sido evoluído, né? Modificações genéticas são feitas nesse coração do porco para que ele seja mais parecido, né? O nosso sistema imune não estranhe tanto esse órgão. Eu posso explicar isso melhor depois. E isso está sendo desenvolvido em todo o mundo. Já tem o segundo transplante de porco, né, no mundo. E a tendência é isso, é melhorar e a perspectiva é boa, né? Que futuramente a gente tenha isso mais acessível para os pacientes. Então tá. Dani, cheguei minutos. Daniela, o nosso tempo acabou. Então, eu vou fazer um programa contigo daqui a uns 2, 3 meses. A gente faz pela internet. Perfeito. Tá? Perfeito. Eu converso contigo, eu tenho teu contato, para te explicar só essa parte dos porcos, dos animais no ser humano. Tá? Excelente, tá? Excelente. A gente planeja, tá? Seria um prazer. Então, tá. Como o nosso tempo acabou, eu dedico o programa, como eu te falei. Excelente. Olha, eu dedico esse programa principalmente às duas partes, né? A primeira são aos meus docentes, né? Aos meus mentores. Certo. Eu acho que a medicina ela é linda por quê? Porque ela existe para mudar a história do paciente, mas também
para transmitir a outros o conhecimento para que ele possa avançar. Então, aqueles que participaram da minha formação, que colaboraram para isso, que com certeza são pessoas que eu muito admiro, e também os nossos pacientes, aqueles que lidam com a insuficiência cardíaca avançada, mas não somente esses, mas os familiares dos possíveis doadores, de que doaram um órgão e cooperaram para a manutenção da vida de outras pessoas que são desconhecidas, e aqueles pacientes também que vivem com transplante cardíaco, que entendem, né, a preciosidade do processo e que trabalham junto com a gente, né, para ter na melhoria desses pacientes, do tratamento e nos cuidados do Brasil. Eu acho que é isso, né? São essas duas vertentes, aqueles que nos ensinam e aqueles que nos inspiram, que são os nossos mentores, também os nossos pacientes. Puxa, é isso. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Pessoal, nosso tempo acabou de verdade. A Daniela volta com certeza e uma semana iluminada para todos e até semana que vem. Tchau. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.